Bem, vamos lá. Então, mais uma vez, boa noite. Vamos começar a aula de hoje falando sobre métodos ágeis, o XP e o Scrum. O que a gente já viu até agora? Então, na unidade 1, basicamente, a gente já viu todos os fundamentos, né? Os modelos, o processo de desenvolvimento de software, principalmente o modelo em cascata, que já foi bem batido. Então, os fundamentos gerais, para a importância da engenharia de software, isso é importante a gente sempre estar recapitulando, tá bom? E aí, na unidade 2, a gente entrou nos métodos ágeis. Então, a sessão 1 falou uma introdução geral sobre os métodos ágeis. Na sessão 2, que foi na aula passada, foi uma introdução do XP, o Extreme Programming. Vamos seguir aqui para a aula de hoje. E a aula de hoje é muito bacana. A gente vai falar um pouco do XP na prática. Eu vi que alguns alunos escolheram o XP como o tema para a entrega do trabalho e assisti um deles do vídeo, achei muito legal, achei interessante, pelo menos o começo e parte do que eu vi. Quem aí está disponível aí para poder falar um pouco sobre o XP? Eu posso iniciar falando. Eu escolhi justamente o XP, né? Eu tinha lido um pouco antes acerca dele. E eu gostei muito da metodologia, da forma que ele é aplicado, né? Porque ele visa quebrar justamente esse paradigma e essa distância entre a empresa e o cliente. E o XP preza muito a comunicação, preza muito esse contato mais próximo do cliente, justamente para poder tanto oferecer um maior conforto para o cliente, entregar também um produto de maior qualidade. Então, você tem um contato mais próximo com o cliente, você entende de fato aquilo que ele quer, qual é o pedido dele, como é aquilo que ele está pensando, como ele está imaginando. E aí você acaba evitando, e caso não evite, acaba minimizando, né, as questões dos erros durante o desenvolvimento do projeto. Então, eu particularmente achei o XP em si muito interessante. Legal, Anderson, obrigado. Alguém quer fazer mais um comentário? Justamente como o colega disse aí, o XP incentiva muito a questão da comunicação entre o cliente e desenvolvedores e também incentiva a manutenção do sistema, para sempre aprimorando e melhorando. Incentiva bastante a modificação, o XP. É isso aí, legal. Valeu, Anderson. Quem mais? O seu microfone está mutado Eu estou esperando alguém agora. se pronunciar. Entendi. Quando falo, o outro bota e mudo. Bem, beleza? Então, obrigado aí pela presença. Ó, que coisa curiosa, hein? Os dois Anderson, o W e o sem W. Muito bem, galera. Bem, eu vou falar um pouquinho aqui. Cadê meu mouse? Do XP. Eu já comentei sobre o XP, os fundamentos básicos, a gente já trocou uma ideia legal na aula passada, então não vou falar sobre os fundamentos básicos. Alguém falou aqui no chat alguma coisa. O João. Mas eu gostei bastante da forma que o XP idealiza trabalhar em par, para evitar erros e sobrecargas. Legal, João. É justamente isso que eu vou falar agora, de alguns pontos em particular. Alguém quer falar aí? Ativou o microfone? Não, pode falar. Beleza. Então, trouxe aqui alguns conceitos do XP, que não é necessariamente só do XP. Muitos métodos ágeis se utilizam dos mesmos conceitos. E vocês vão entender na prática, principalmente quando vocês forem para o mercado, que esses conceitos, nossa, eles são implantados em muitos cenários de forma diferentes, e não necessariamente só em métodos ágeis, tá? Eles são formas de lidar com o trabalho que podem ser colocadas em qualquer perspectiva em um ambiente de desenvolvimento de software, ou não necessariamente somente em ambiente de software, em produção de produtos ou serviços enfim, que sejam ligados a esses temas. Por exemplo, a gente tem um stand-up meeting. Alguém entendeu? Alguém consegue explicar o que é stand-up meeting?
Isso, como é o nome, professor? Stand-up meeting? É aquelas Isso. reuniões entre os desenvolvedores, clientes em pé, reuniões rápidas. É isso? Perfeito, exatamente isso. Vinícius colocou aqui, ó, João. Cadê? Mas eu gostei bastante de para lá. João Nascimento, sim. Vinícius botou aqui reunião em pé, né? Para debater o andamento do dia. João aqui, uma reunião que ocorre pela manhã em pé para troca de ideias. Legal. Stand-up meeting, geralmente ele está associado a daily stand-up meeting, porque daily diariamente, tá? Mas existe stand-up meetings que não necessariamente são diárias. Nesse caso, o XP, ele adota o stand-up meeting como uma reunião diária para acompanhamento do projeto. Tá bom? O João colocou aqui para, cadê? Em pé para troca de ideias. Cadê? E para possíveis clientes que se interessem no trabalho do desenvolvedor. Então, geralmente é uma reunião. E por que em pé? Vocês se perguntaram do motivo do porquê ser em pé? Justamente para poder evitar, né? Se prolongar muito. O fato de estar em pé acaba sendo mais faronhoso, então você acaba fazendo que a reunião seja mais rápida, né? Não se prolongue muito. Boa, Anderson, exatamente isso. Cara, vamos fazer em pé, porque se ficar sentado, o nego fica aqui até... Então, o conceito de em pé já dá a entender de, ó, aqui a gente precisa correr, então é rápido. Geralmente, as daily stand-up meeting, eles acontecem em forma temporal, levam, assim, no máximo 15 minutos. Em torno de 15 minutos, 10, 15 minutos, 20 minutos no máximo, assim. Então, é uma reunião muito rápida mesmo, para ver como é que está o status do andamento das atividades, que seja para trocar uma ideia sobre o projeto. Nesse caso, pessoal, não é simplesmente para bater papo, digamos, e aí, como é que está a vida, tal, não sei o quê. Não, nesse caso é bem direcionado mesmo. A stand-up meeting, às vezes, beleza, ó, vamos começar, e aí, como é que tá o baba aqui? Ah, tô assim, como é que tá antes seu com W aí nas atividades? Tá correndo? Tem algum impeditivo? Então, isso, obviamente, não tem uma regra de como você deve ministrar um stand-up meeting, mas tem boas práticas. Tá? Dessas boas práticas, geralmente, os participantes, eles falam pelo menos 2 temas, que é o que foi feito, né, da última stand-up meeting para essa stand-up meeting, se tem algum impeditivo atualmente. 2, na verdade são 3, né? E quais são as próximas atividades previstas. Curtas, né? Até a próxima stand-up meeting. Então é para ser bem curta mesmo, bem rápida, independentemente do tamanho da equipe, tá bom? Então isso é muito, muito bacana. Eu implementei o stand-up meeting no último trabalho que eu tive o prazer de estar, e a gente sentiu uma grande diferença. Existe, assim, uma certa dificuldade. A longo prazo, o stand-up meeting tende a ser um pouco, digamos assim, negligenciado, tá? Por que isso acontece? Você manter a constância diária, a curto prazo, na verdade, para quem não está acostumado, pode gerar uma certa falta de entendimento da importância disso. Mas a partir do momento que você está diariamente fazendo, isso cria uma cultura, e eu posso afirmar para vocês que se isso é feito diariamente, a partir da segunda semana, isso já é feito bem mais rápido, as coisas são muito mais objetivas e anda bastante... obviamente que depende de cada cenário, tá bom? Então, estou transcrevendo aqui na prática algo que eu passei no último projeto, na última empresa que eu trabalhei. O outro em relação a código coletivo. Não sei se vocês tiveram alguma dúvida em relação a isso, mas isso é bem interessante também. Isso acontece geralmente, o inverso dele, né, que é o inverso do código coletivo, no código individual, imagino eu. Não sei como é que fica esse termo em português. Mas geralmente empresas tradicionais, empresas que não implementam métodos como o XP da vida, né? Você tem as partes muito bem separadas. O que eu quero dizer com isso? Você tem profissionais que são muito especialistas. Então, geralmente, você tem um cara do banco de dados, você tem um cara responsável pelo back-end, e dentro do back-end você pode ter especialidades lá dentro, você tem no front-end caras
que são responsáveis por camadas lá internamente. Então, isso faz com que esses profissionais fiquem muito segmentados, tá bom? Então, esses profissionais, eles só visualizem o código da qual ele está diretamente ligado. O João mandou uma mensagem aqui. Vi que todos da equipe de desenvolvedores têm acesso e autorização para editar o código a qualquer momento. Então, João, vamos lá. Isso não quer dizer que um cara do front-end pode chegar e alterar o banco e porreta, tá beleza. Ou que o cara do front-end vai chegar e alterar o back-end e vai rodar isso em produção, tá bom? O ponto é o seguinte, código coletivo, a premissa é todos os desenvolvedores, né, todos os participantes direto e indiretamente da codificação devem ter acesso liberado para o código-fonte de ponta a ponta. E não só devem, mas existe uma cultura deles serem, digamos assim, treinados a saberem um pouco do todo, tá bom? Obviamente que precisam se especializar, o mundo é feito de especialistas, mas é preciso ter uma visão sistêmica da coisa. Então, quando você tem um XP da vida, ele força as pessoas a terem uma certa visão de ponta a ponta, porque isso é importante, gera dinamismo também. As pessoas não ficam presas. Então, isso é importante, principalmente quando você tem equipes pequenas. Qualquer falta de um integrante da equipe, um outro pode assumir, pelo menos parcialmente, a sua atividade para que não gere um prejuízo maior. Nisso, João mandou aqui mais um comentário. Mas existe uma medida de segurança para caso algum funcionário faça algo como deletar tudo? Existe sim, João. A gente vai ver na prática aqui, eu vou mostrar algumas coisas em relação a isso. O Code Review é uma delas, tá? E a integração contínua. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vinícius, o Scrum tem uns repositórios com controle. XP, não lembro. XP pode ter, tá, Vinícius? Isso não é uma regra exclusiva do Scrum. Então, repositórios de controle, inclusive o próprio Scrum, o XP, a gente vai ver aqui na prática, ele pode implantar sim. Isso não depende da metodologia de desenvolvimento. Isso depende do que a gente chamava antes de documento de configuração do sistema, né? Então, geralmente feito pelo gerente de configuração, mas esse é um termo que não é mais utilizado hoje em dia. Enfim, não vejo mais sendo utilizado. Hoje a gente tem um termozinho aí na moda que provavelmente você já deve conhecer, que é o DevOps. DevOps, né? Desenvolvimento e operação. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais na prática sobre isso e o perfil desse profissional, tá? Então, voltando aqui para o lance. Então, o código coletivo é essa característica, onde as pessoas que estão direcionadas ao código, elas conseguem visualizar de ponta a ponta, tá? Do banco de dados à aplicação no front-end. Então, elas devem ter, no mínimo, o acesso para poder enxergar esse código. E aí depende da política que está sendo implantada. O XP, ele prega que as pessoas devem ser, a premissa é, elas devem estar liberadas para poder não só visualizar, mas também modificar o código. Mas isso não quer dizer que esse código modificado ele será automaticamente alterado para todo mundo, tá? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Mas esse é o lance sobre código coletivo. Alguma dúvida? Até aqui? Tá, então vou seguir. O outro é cliente como protagonista, então isso não preciso nem falar, a gente falou muito sobre isso na aula passada e os Andersons aqui enfatizaram bem essa característica. A outra programação em par, que o Anderson CW aí comentou, essa é uma característica muito legal. Para ser sincero, eu só fiz 2 pair programming, esse é o termo em inglês e é o mais conhecido. Programação em par, inclusive aqui no Brasil não é nem tanto comentado assim, pair programming. Geralmente os termos em inglês já são bem enraizados na nossa área, tá? Mas não fiquem acanhados em ter que saber o inglês para poder falar programação em par, você não vai ser julgado por isso, não. Mas eu, como professor, enfim, estou aqui na obrigação de estar falando, né, algumas curiosidades em relação a isso, tá? Então, por exemplo, no meu último trabalho, eu fiz 2 sessões de pré-programming, foi muito produtivo, sim, mas quando você tem um time muito pequeno é difícil e é complicado você fazer pré-programming,
Então, já falo isso de cara. Então, a prática de pair programming, eu posso afirmar para vocês que quando você tem um time muito pequeno, é complicado. Por quê? Eu estou falando isso. Geralmente, quando você tem um time pequeno, você tem pelo menos perfis de usuários que estão minimamente responsáveis por pontas de desenvolvimento, tá? Alguém aqui não sabe o que é front-end, back-end? Quem não souber, dá um alô, não tem problema nenhum. E se eu falar algum termo que vocês não conheçam, tenham dúvida, me interrompe e pergunta, professor, o que é isso aí que você falou? Eu estou partindo para a premissa, enfim, que vocês já estão no nível mais avançado no curso e já passaram por parte desses termos. Mas a minha realidade é outra. Eu já estou envolvido no ambiente de desenvolvimento há muito tempo e às vezes não penso que talvez vocês não entendam alguns termos técnicos, tá? Então, se não entender nenhum termo técnico, por favor, pode me interromper e perguntar. Então, se ninguém se pronunciou, imagino que já conheça. Voltando. Então, quando você tem uma equipe que é muito pequena, geralmente você tem profissionais. Você pode ter profissionais que a gente chama de full stack, ou seja, que conhece tanto a parte do front-end como do back-end, conhece programa, tá bom? Como você pode ter também profissionais que estão mais direcionados em uma dessas frentes, tá bom? Geralmente o profissional de back-end ou de front-end. Dentro de cada frente dessa, tanto do front-end como do back-end, você pode ter ainda mais especialidades, tá bom? Só para deixar claro em relação a isso. Mas eu vou me limitar a essas duas distinções, até para facilitar aqui o escopo da explicação. Bem, quando você tem essa equipe pequena, você tem esses profissionais de forma limitada, geralmente o primeiro que, geralmente você tem uma carga de trabalho que já está, assim, digamos, um pouco elevada, né? Então, você tem muitas responsabilidades agregadas ao menor número de profissionais. Geralmente, esses profissionais, eles acabam agregando mais atividades. Isso não quer dizer que quanto maior o número da equipe, menos atividades. Não é isso que eu quero dizer. Mas, geralmente, quando você tem uma equipe pequena, onde os profissionais precisam, sim, flertar em várias áreas, flertar em várias atividades que não são direcionadas à sua especialização, você tem um menos tempo desse profissional e você onerar 2 profissionais para fazer uma mesma atividade o tempo todo é quase uma utopia. Eu nunca vi isso de fato na prática. Mas existem situações onde que mesmo uma equipe pequena, o pair programming pode ser muito interessante. E eu vou citar um, por exemplo. Eu tive uma prática uma vez onde eu como sempre fui um profissional de full stack, não porque eu sou um cara especial, mas porque o mercado me exigiu ser full stack, né? Então, nesse ponto de vista, a gente... Tá, porque meu filho acabou de entrar aqui no quarto, mas saiu. Voltando aqui. Tá, voltando aqui para o que eu estava falando, deixa eu recapitular. Então, quando você tem time pequeno... dá um exemplo, né? Desculpem. Trazendo um exemplo aqui, meu Deus, caramba, até me perdi. Me relembre aí, por favor. Você está falando sobre back-end, front-end. Tá, maravilha, lembrei. Obrigado, Anderson. Vou trazer um exemplo disso em programação em par, né? Na época, isso foi recente, foi o ano passado. Eu tive um cenário, eu sempre fui responsável no full stack, então do front como no back-end, e eu tinha um profissional lá que estava encarregado de uma atividade. Ele era mais especializado no front-end. Só que a atividade que ele ia fazer impactava no back-end. E aí o que aconteceu? Eu precisei fazer... A gente entrou no consenso de que se nós dois fizéssemos essa atividade conjunta, ou seja, modificar o back-end e o front-end, a gente ia economizar muito mais tempo do que os dois fazerem de forma isolada. Porque tinha regra de negócio associada à implementação da funcionalidade, onde o profissional do front-end sabia alguns conceitos e eu sabia outros, tá? Então, na prática, quando a gente sentou um de cada... E como é que funciona isso na prática? Como é o pair programming? Geralmente você tem um profissional que vai codificar
e o outro fica do lado para estar ali, ó, como se fosse um compilador runtime aí, só que de forma, entre aspas, aí, inteligente, né? Enfim, entendo como quiser. Então, nesse contexto, por exemplo, eu estava codificando, e aí o back-end, fazendo, implementando, e como o profissional do front-end sabia algumas regras de negócio, ele já ia me sinalizando, ó, isso daqui pode dar problema, isso você fez. E isso é muito legal, porque às vezes quando a gente está sozinho implementando, a gente passa por problemas que às vezes a gente não consegue enxergar na primeira instância. Quando você tem uma outra pessoa que está ali lhe auxiliando, ele consegue enxergar além, porque ele não está responsável diretamente por codificar. Já pararam para pensar nisso? Então, quando você está observando uma pessoa que está codificando, você geralmente não está, sua mente não está presa na sintaxe e tudo mais. Sua mente está ali pensando em outras características que estão inerentes ao código ali, como as regras de negócio, como algum tipo de validação semântica aí da coisa, né? E aí dá para pegar muita coisa antes. E aí quando passou para o front-end, ele passou para codificar e eu passei observando. Porque como ele estava iniciando, ele tinha ainda muita dúvida em relação a como funcionava a API, por exemplo. E aí o tempo todo a gente foi fazendo ali na prática, deu muito certo isso. Então já fica uma dica para vocês aí de como isso funciona na prática, tá? Obviamente, se vocês só vão entender isso como, de fato, vocês precisarem fazer isso na prática. Existe muito conteúdo e vocês podem estar procurando aí como fazer isso. Quem fez o trabalho com XP aí, viu alguma coisa de conteúdo aí na internet falando sobre programação em par? Positivo. E aí? Foi o que você viu? Compartilha aí conosco. Justamente a programação em pares, ela ajuda nesse quesito de monitoração um do outro e na troca de experiência. Às vezes eles acabam revezando os serviços, o trabalho, né, no caso, como você citou agora de front-end e back-end, ou pode ser que um faça uma coisa e outro faça outra. Beleza, é isso aí. Maravilha. Valeu. Obrigado. Bem, então passando... Opa. Alguém ativou o microfone? Tá. Fala, Leandro. Uma coisa que eu vi em relação a essa programação em pares era a ideia de descentralizar a escrita do código para uma pessoa só não deter todo o conhecimento técnico relacionado ao projeto. Maravilha, bem observado. Essa é uma característica que a gente pode entender como uma vantagem do pair programming. Imagine que você tem um profissional novo que acabou de entrar e você precisa treinar esse profissional. O pair programming pode ser uma boa alternativa para você treinar o cara na prática. Tá? Alguém ativou o microfone aí? Diga, Leandro. Leandro? Tá, acho que desativou aí. Larissa mandou um comentário aqui no chat. Se, cadê? Na verdade tem alguns aqui, né? Os caras fazendo automático. Cadê aqui? Vou ler os comentários aqui em tempo real, é importante para a gente dar essa dinâmica. Cadê? João mandou aqui uma mensagem, né? Tava falando sobre ser full stack, bababá. Larissa, você acaba fazendo no automático. É normal acabar ficando distraído e esquecer alguma coisa importante. Eu, por exemplo, sempre esqueço do ponto e vírgula. Legal, Larissa. Se você utiliza algumas... Eu aconselho você a passar a trabalhar com linguagens que não é obrigatório o uso de ponto e vírgula, como o TypeScript, por exemplo, tá? Mas, de fato... E aí, só uma dica para você, Larissa, já que você acaba esquecendo, geralmente você pode utilizar uma IDE que em tempo real pega isso. Então, quando eu falo sobre ter um cara como pair programming, antigamente a gente tinha um cara para o pair programming para pegar coisas sintáticas do tipo ponto e vírgula. Hoje não é mais necessário. A gente tem IDEs como o VS Code, que tem até inteligência por trás, né? E ela consegue compilar em tempo real, e ela já traz para a gente, em tempo real, problemas de sintaxe.
Se o cara esquecer um ponto e vírgula, vai estar lá vermelhinho informando, e se você passar lá, ele vai dizer, ó, tá faltando um ponto e vírgula. Então, hoje em dia, a característica do cara que vai estar fazendo junto com o cara que está codificando o pair programming, ele já está responsável por ver além do que a sintática, tá? Então, já fica uma curiosidade também. O João botou aqui sim. João Nascimento, foi justamente o que eu falei no início. Larissa falou, sim, isso é chamado de ilhas de conhecimento. Pô, Larissa, se você quiser falar mais sobre isso, eu não sei o que quer dizer ilhas de conhecimento. Mas ela colocou aqui, né? Se o colaborador ficar doente ou algo assim, não dá para modificar ou entender o código. Ah, tá, entendi isso aqui dizer, ilha de conhecimento. Legal, não sabia do termo técnico em relação a isso. Obrigado por trazer à tona aí, viu, Larissa? Mas isso é, sim, uma alternativa aí para estar treinando, né, e exercitando a equipe para estar flertando entre as áreas, e é uma estratégia. Startups usam muito disso, porque startups, os recursos são limitados, os profissionais são limitados, e precisa ter generalistas, muito mais do que especialistas, porque, enfim, a dinâmica vai ser necessária, tá? Voltando aqui, então, para a apresentação. E no XP, e aqui, de fato, nós temos duas características que estão inerentes ao XP, que são as metáforas e as histórias de usuário. Falamos rapidamente, de forma conceitual, na aula passada, mas eu quero trazer aqui uma prática para vocês sobre isso. Agora não. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu passar para cá. Fiz algumas anotações aqui e trouxe alguns exemplos. Estão conseguindo ver o meu VS Code aqui com um monte de texto? Sim. Beleza, tá. Então, o que é que eu queria falar aqui? Eu vou até falar de alguns conceitos do XP para ficar aqui. Algumas coisas que vocês têm de ter em mente, e eu vou fazer a pergunta. Isso aqui, na verdade, essas perguntas foram que moldaram eu ter feito lá. Então, questões como se desenvolve uma stand-up meeting? Então, você já sabe, eu já comentei em relação a isso aqui. Como e por que se implementa o código coletivo? Já vimos aqui da importância, beleza? Se tiver alguma dúvida em relação a isso, pergunte aí, mas eu passo aqui justamente para enfatizar o que a gente acabou de falar. Então, e qual a importância de se ter sempre o cliente por perto no processo de desenvolvimento de produto? Essas três questões, que estão lá, inclusive, no conteúdo digital de vocês, elas dizem muito da importância da implementação do XP num projeto, tá? Da simplicidade, da facilidade e de como eles conseguem, o XP consegue sanar alguns dos problemas, principalmente do desenvolvimento em cascata, tá bom? Então, esse slide que eu acabei de passar com vocês responde principalmente esses três questionamentos aí. Práticas do XP. Isso aqui é legal, tá lá também no conteúdo. Eu vou passar, porque vocês já viram, tá? Então, eu vou passar para vocês resgatarem mentalmente o que vocês já estudaram, tá? Cliente sempre presente, jogo do planejamento, programação em par, código coletivo, stand-up meeting, metáforas. Foi exatamente o que a gente estava lá. Na verdade, eu já até coloquei isso aí no slide final. Tá, é aqui que eu quero entrar. O que é uma história de usuário, né? User story. Alguém sabe o que é história de usuário? Sem ler aqui, obviamente, para o XP. Opa, pode falar? Uhum. Bom, história de usuário, basicamente, são pequenos relatos do cliente, no caso, ou uma pessoa que tem a experiência na área, e ele faz esses pequenos relatos das funções e escreve em alguns cartões para os desenvolvedores e pessoas interessadas no negócio. Maravilha, muito bem, Anderson. Basicamente, o que é uma história de usuário? Eu trouxe um link aqui, depois você dá uma acessada. É muito legal, tem um site muito bom, que é o Cultura Ágil, um site brasileiro, tem muito conteúdo interessante. Esse e eu peguei muita coisa de lá para montar essa dinâmica de hoje, essa prática, e ela fala exclusivamente sobre história de usuário. Então, tudo que eu falar aqui está lá, inclusive. É importante vocês irem lá para poder, enfim, tá aprendendo mais ainda em relação a isso.
Ó, Elvis chegou no horário. Grande Elvis. O trânsito, hein, Elvis? Complicado, né, cara? Cadê Elvis? Tô aqui. O trânsito é complicado, né, bicho? É entendível mesmo. Né? Beleza. Só não pode faltar, né? Você pode fazer o que você quiser. Né? Cada quem com o seu. Vamos embora. Então, galera, ó, o que é a história de usuário? Basicamente, vocês têm que ter em mente isso aqui. Ó. É uma curta e simples descrição da necessidade do cliente. Por que curta e simples? Porque geralmente, quando você vai fazer a reunião com o cliente para tentar pegar os requisitos do sistema, esses requisitos, a própria escrita do requisito se torna grande e se torna complexa. E ela deve ser quebrada. Então, existem muitas formas de se fazer esse levantamento. O lance da história de usuário é justamente para facilitar isso e quebrar um pouco da responsabilidade de ter de fazer o detalhamento completo numa primeira reunião, certo? Ou então, de primeira. Porque o lance do XP, quando ele traz principalmente com a história de usuário e a sua dinâmica, é que as coisas têm de ser, esse dinamismo, trazendo o cliente para perto, é que uma história de usuário, primeiro, deve ser levantada de forma genérica e simples, e isso vai se adaptando e melhorando o tempo todo. Tá? Então, ela deve ser contada, isso que é muito importante, pela perspectiva da pessoa, né, que vai, de fato, utilizar o sistema ou que necessita do sistema. Né? Geralmente, o cliente, ou o usuário, ou o profissional do cliente que está responsável para tal. Então, deve ser contada da perspectiva dele, não da perspectiva de nós, desenvolvedores e gerentes de projeto. Tivemos uma mensagem aqui. Deixa eu ver aqui, Larissa. Opa, quebrou aqui. Tá. Geralmente vemos nossos problemas como algo muito maior do que realmente é. Fora que o cliente nem sempre sabe a diferença entre querer e precisar. É aí que o analista deve auxiliar no processo de requisitos. Muito bem colocado, viu, Larissa? Muito legal, exatamente. Então, por conta dessa característica, a história de usuário vem para poder ajudar a que esse levantamento de requisitos seja feito de forma mais assertiva e menos dolorosa, digamos assim. Tá? Então, ela deve explicar, prestem bem nesses 3 termos, para quem, o que e por que está sendo criada. Vamos ver aqui, daqui a pouco, um exemplo desse conceito. Tá bom? E aí, nesse link, depois você dá uma olhada lá, como é que eu escrevo história de usuário? Existe uma regra para isso? Bem, regra não existe, mas como quase tudo na parte de software, existem boas práticas, tá? Então, tem alguns autores que trazem o conceito do INVEST. INVEST é bem interessante. E a implantação dele não está estritamente ligada somente à história de usuário e pode ser utilizado para vários outros contextos. Mas aqui, exclusivamente, se utilizada de forma como exatamente está descrito o INVEST, certamente, ou no mínimo, digamos assim, a sua história vai estar bem escrita, tá? Então, vamos lá. Como é que eu escrevo uma história de usuário bem? Então, a primeira característica que você deve ter em mente é que a sua história deve ser independente. O que quer dizer? Ela não deve depender de outra história para ser concluída, tá? Então, se você tem uma história que é grande e incorpora outras, inclusive, e depende de outra e por aí vai, para isso existe no XP, né, o EPIC, né, o épico, né, na tradução literal do português, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Dúvidas vão perguntando. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos seguir. Elas devem ser negociáveis, ou seja, as histórias, né, são pontos de partida para discussões. Olha aí que legal. Vai bem de encontro do que a Larissa acabou de comentar. Então, uma história é um ponto de partida. Ele não é o final, tá bom? Então, geralmente, é um conceito básico, muito simples, do entendimento de uma certa funcionalidade ou característica do sistema, tá bom? Que ela deve levar a interações e ela deve ser sempre passível de mudanças. E uma história, ela, como o próprio termo está aqui, né? Essas mudanças, elas
não só podem, como devem ser negociadas ao longo do tempo. Elas podem ser reescritas, inclusive descartadas, mudar de prioridade e alterar a sua ordem de execução, tá? Então, quando a gente trabalha com histórias de usuário, a gente não tem nada 100% fixo, tá? A não ser que o projeto tenha finalizado e tudo tenha sido entregue. Quer dizer, nem isso, né? Porque o cliente ele pode retornar e pode fazer algum tipo de solicitação. Enfim, histórias são mutáveis por essência. A outra característica, elas devem ser, digamos assim, valoradas, né? Ou seja, é preciso descrever o valor que essa história tem para o cliente. Olha que interessante. Geralmente, e nós desenvolvedores temos essa dificuldade de atrelar valor à funcionalidade do sistema. Então, quando a gente fala, professor, como assim atrelar valor? Valor é digamos assim, é uma variável, tá bom? Que é difícil você estimar, porque parte dela existe um certo conceito de... Como é que eu posso falar isso? Parte desse valor, ele não pode ser descrito em números, tá bom? Então, isso quer dizer que... Mas você deve pensar na funcionalidade, o quão importante essa funcionalidade é para o cliente e para o sistema propriamente dito. Existe sempre essa balança, tá? Então, isso aqui não necessariamente somente valorada para o cliente, mas ela sim deve ser valorada para o cliente. Por exemplo, digamos que você tenha lá um contexto de o cliente precisa deixa eu pensar aqui num exemplo bem genérico. Digamos que o cliente esteja implantando um software aí para, vou voltar lá naquele exemplo, né? Gerenciar seus funcionários. E ele precisa ver o status dos seus funcionários diariamente. E aí você, como desenvolvedor, sabe que vai demorar para entregar essa funcionalidade, tá bom? E aí você enxerga que tem uma outra funcionalidade lá, que é gerar o próprio dashboard, né? Vou chamar assim, né? Sei lá, digamos que eu tenho um perfil, tá bom? Eu tenho um diretor, tenho um gerente e tenho um peão, tá? E nesse sistema, cada perfil desse usuário precisa ter o acesso do status dos seus profissionais que estão hierarquicamente abaixo. E aí você, como desenvolvedor, beleza, eu vou começar pelo status do gerente que está mais próximo do peão. Qual o grande problema disso? Né? Quer dizer, qual o grande problema que isso pode acarretar? Cara, muitas vezes o gerente nem precisa tanto desse status como o diretor propriamente dito. Ou o contrário. Então, quando a gente vai levantar um requisito, qualquer que seja ele, a gente tem que pensar na parte de, esse requisito, qual o valor que esse requisito vai trazer para o meu cliente e para a importância do meu sistema, certo? Então, geralmente, para o sistema, a gente tem determinados requisitos que precisam ser feitos antes de outros. Então, isso vai trazer valor para o sistema. Então, não adianta eu implementar uma funcionalidade que está lá na frente, tá? Que ele não vai entregar valor. Funcionalidades, por exemplo, também que entregam valor a nível de negócio. Então, digamos que você tem o cliente lá, ele pediu um monte de funcionalidade. Desse monte de funcionalidade, tem uma lá que, se for implementada, o cliente de vocês vai ganhar 10 vezes mais do que ele ganha hoje. E tem outra lá que ele vai ganhar 2 vezes mais do que ele ganha hoje, tá bom? Mas que as duas são importantes. Mas, nesse ponto de vista, o valor agregado de negócio da primeira é muito maior. Só que você não levantou. E aí, na prática, quando você pensou em qual desses duas você vai implementar, o que foi que aconteceu? Você pode ter colocado a segunda como prioridade. E aí, meus amigos, o que é que a gente tem em relação a isso? A gente vai ter uma entrega para o cliente de forma frustrada. Porque muitas vezes, inclusive ainda tem essa característica, tá? Muitas vezes o cliente nem sabe qual dessas funcionalidades vão entregar mais valor. E isso sim é de responsabilidade nossa, engenheiros de software, de estar pensando de forma sistêmica e de forma de agregação de negócio. Isso é muito importante. Porque é o cliente que vai pagar a gente.
E quanto mais a gente agregar valor, entregar valor para o negócio do cliente, mais o nosso trabalho vai ser valorizado, tá bom? A outra característica é, toda história deve ser estimável. Se uma história não é estimável, ela não é uma história, tá bom? Ela provavelmente vai ser um épico ou um tema. Daqui a pouco eu vou falar em relação a isso. Ou, vamos lá, mesmo que seja uma história, se ela não tiver uma estimativa, ela não entra no backlog. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o backlog, tá bom? Segurem aí. Também elas devem ser pequenas, então ela não pode demorar mais de um sprint. Vou falar mais um pouquinho. Vocês já sabem o que é isso, porque vocês já deveriam ter lido isso antes de chegar aqui nessa aula, tá bom? Quem não leu ainda e não sabe, enfim, eu vou falar um pouco mais em relação a isso, tá bom? Então, se você tem uma história que você estimou e ela não cabe em uma sprint, então provavelmente ela deve ser criada como um épico, tá? Ou seja, provavelmente ela tem um escopo muito maior do que ela deveria. Então, histórias devem ser atividades pequenas, microatividades no seu desenvolvimento. E por fim, e não menos importante, a história deve ser testável. Não adianta eu pensar em uma história como sendo um conceito, tá bom? Eu preciso de alguma forma validar o que eu fiz com testes, tá? Pode ser testes automatizados, pode ser testes não automatizados, pode ser testes conceituais, mas elas devem ser testadas, tá? Se você seguir todas essas características aqui do Invest, muito provavelmente você vai ter uma qualidade ótima a nível de história, tá? Então já fica aí como dica, se vocês passarem por isso. Tá aqui, alguma dúvida? Legal, vamos seguir então. O que são temas e épicos no conceito aqui das histórias, né? Então, os temas, eles são grupos de histórias que compartilham os atributos em comum. Geralmente, quando você vai escrever uma história, você não necessariamente você tem dependência de outra, mas você tem características de uma história que pode ser agregada em outra história. Por exemplo, digamos que eu vou implementar uma atividade de cadastro de usuário. Para cadastrar um usuário, você tem características anteriores que podem ser iguais ao cadastro de clientes, por exemplo, tá? Então, essas duas histórias, elas podem compartilhar de atributos que são incomuns. Então, geralmente, a gente tem o tema para lidar com essas características. E o tema pode conter vários épicos, e aí é onde vem a diferença e o que de fato é o épico, né? O épico é uma história grande, basicamente isso, que não pode ser concluída em uma sprint. O que geralmente quando acontece a escrita de um épico? Geralmente quando você tem uma atividade que ela não é muito bem entendida, tá? Isso acontece muito no início, quando a gente está levantando os requisitos. A gente geralmente levanta os requisitos macros da aplicação, e esses requisitos macros, eles geralmente são escritos no formato de um épico e depois granularizadas para histórias. Então, elas podem, inclusive os épicos, ela pode ter múltiplas histórias. Então, o épico ela pode ter várias histórias dentro desse próprio épico. Como eu falei, então a gente pode fazer uma analogia. Um épico pode ser uma macroatividade e dentro dessa macroatividade, desse épico, a gente pode ter várias histórias que são as microatividades para essa história, tá? E para finalizar um épico, isso é importantíssimo. Todas as histórias devem estar finalizadas, tá bom? Por que é importante a gente trabalhar com histórias e não com épicos? Alguém consegue me falar uma característica aí? Eu preciso que alguém fale agora, não? Isso, de fato, é uma pergunta para a turma. Vou repetir, tá bom? Por que é importante a gente trabalhar com histórias e não com épicos? Trabalhar, que eu digo, é
desenvolver uma história que foi escrita? Eu acredito que, como o épico trata-se de uma atividade muito grande, vai exigir mais tempo dos desenvolvedores, sendo que como o XP ele ocorre várias mudanças de acordo com o passar do projeto, às vezes você está ali gastando seu tempo em um problema como o épico, que é grande, e altere o resultado e não seja a solução para o futuro do projeto. Por isso que é bom trabalhar com as histórias pequenas. Bom, legal, Anderson. Tá, eu vou pegar e expandir o comentário de Anderson. Eu vou responder isso de forma bem prática, trazendo o tripé da administração: planejamento, execução e controle. Quando a gente tem atividades que são muito grandes, é muito difícil você replanejar essa atividade, principalmente controlar essa atividade e executá-la. Por que isso acontece? Quando você tem uma atividade muito grande, você mensurar o tempo, a qualidade da implementação dessa atividade é muito mais difícil quando você tem atividades menores. Porque a complexidade é maior, o tempo é muito maior para você lidar, tá? E geralmente a gente não pensa nas atividades mínimas. Então a estimativa, ela tende a ser mais... tende a ser, na verdade, menos assertiva, tá? Então quando a gente tem atividades menores, as histórias, é mais fácil, primeiro, da gente estimar, porque a gente conhece as atividades que estão inerentes para aquela implementação, tá? Todas as atividades. Então, conhecer todas as atividades é mais fácil para a gente estimar. O outro é mais fácil também da gente controlar. Como a atividade é pequena, o prazo de entrega dela também é pequeno, controlar, se a gente passar da estimativa do que a gente pensou anteriormente, é mais fácil a gente replanejar o BABA aí enfim, alterar a característica dessa atividade. E a própria execução também é muito mais complicado quando você tem uma atividade muito macro. Atividades macros épicos, eles são difíceis, muito, muito difíceis, da gente, geralmente é passível do desenvolvedor, do profissional que vai pegar aquela atividade, se perder ao longo do processo. Porque essa atividade tende a sofrer muitas mudanças no seu desenvolvimento. Tá bom? Então, por isso que é muito importante, e aí frisem sempre isso. Para quem ainda não está na área trabalhando em termos de desenvolvimento, quando vocês forem para o mercado e está trabalhando com desenvolvimento de software, a estimativa, você vai fazer a estimativa. Estimativa é um processo muito complexo em qualquer área do conhecimento, principalmente na área de desenvolvimento de software, onde tem muitas variáveis que estão inerentes ao processo de desenvolvimento, tá? Então, quanto menor essa atividade, mais fácil as coisas ficam. Fica aí essa mensagem, tudo bem? Todo mundo entendeu aí? Dúvidas em relação a isso? Beleza, vamos seguir o barco. Tá, professor? Então, entendi aí como é que funcionam as histórias e tal, legal, mas na prática como é que isso funciona? Trouxe alguns exemplos aqui para a gente entender e pensar mais em relação a isso, né? Então, como criar, de fato, uma história? Então, existe a boa prática para isso. Então, existe meio que uma receitinha, tá? Então, geralmente, a gente tem o seguinte, ó, a gente tem como utilizar aqui os termos. Então, geralmente, a gente começa com como ou sendo alguém ou alguma coisa, tá? Então, sendo eu não sei quem, tá bom? Eu quero, gostaria, devo, posso fazer o quê? Posso, sei lá, visualizar o dashboard dos meus profissionais, tá bom? Para que, na verdade, ficou redundante aqui, né? Não, tá, né? O porquê e o resultado daquilo. Vamos ver um exemplo disso aqui? Então, vamos lá. Digamos que você tem uma funcionalidade que é consultar o cliente pelo CNPJ. Como é que seria um exemplo de uma história nesse contexto aqui?
lembre-se sempre que a história ela deve ser contada pela perspectiva de quem? Do cliente ou do profissional que vai utilizar, tá bom? Então, por exemplo, sendo um vendedor, eu quero, tá vendo aqui, ó, foi escolhido aqui o eu quero termo. Então, veja bem, vamos lá. Foi escolhido sendo aqui quem? O vendedor. O vendedor é esse responsável aqui nesse caso. Então, sendo um vendedor, eu quero, é o termo utilizado aqui, consultar os meus clientes pelo CNPJ, tá bom? Entenderam aqui, ó? Esse aqui é o quê? O que você quer, velhinho? Se você escolheu eu quero, você quer o quê? Consultar os meus clientes pelo CNPJ. E perceba que aqui, geralmente o que ele traz a funcionalidade da sua história, tá bom? E a gente tem um para, né? Então, para conseguir negociar com ele, estando melhor informado, né? Então, desse ponto de vista, a gente tem aqui, ó, o que é isso daqui, pessoal? A gente sabe que o que, tá bom? A gente tem aqui a funcionalidade, a descrição da funcionalidade, tá bom? A gente viu aqui, a gente tem o quem. Por que é importante a gente ter essas três características? Alguém consegue me dizer? O quem, o que e o porquê? Vou começar pelo primeiro. Por que é importante a gente ter o quem? Tá. Como o nosso tempo está limitado, eu vou dar essa colher de chá para vocês e vou passar aqui. Mas espero que vocês respondam as próximas, tá bom? Nesse caso, o que é importante, justamente quando um desenvolvedor, qualquer pessoa que for pegar essa história, ele já sabe quais são o que a gente chama de... Ai, meu Deus do céu, fugiu o nome aqui agora. O que a gente chama na UML de atores. Vocês já viram isso na UML? Já trabalharam alguém aqui? Vocês já viram o UML? Modelagem. Diga, Elvis. Elvis perdeu. Já viram o UML? Já, professor. Só ouvi falar. Ouvi falar, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Deixa eu ver aqui, ó. Tivemos exemplos aqui. Vinícius disse não. Larissa, o campo, o que ajuda a entender do que se trata o assunto. Bem, o ML, na verdade, é uma linguagem aí formal para poder descrever, inclusive, as funcionalidades do sistema. Então, lá no ML a gente tem um conceito chamado de ator, né? Atores. Atores são todas as entidades que interfaceiam com a aplicação. Então, um vendedor vai ser um ator do meu sistema. Isso é importante para eu saber exatamente quem está direcionado aqui a essa funcionalidade. Isso é legal, é importante a gente saber. O outro ponto é o que. O que ele geralmente traz, como eu acabei de falar para vocês, o que de fato é a funcionalidade. O que você vai ter que fazer? Consultar os clientes pelo CNPJ, né? Quem vai fazer isso? O vendedor. Então aqui você já associa qual é a tela que vai fazer isso, qual é a entidade no banco que você vai precisar fazer, enfim, você já tem um entendimento geral daqui. E o para, meus amigos, esse aqui eu quero que alguém responda. Qual a importância do para aqui? Vamos lá, rápido. Rápido, porque a nossa aula já está acabando. Se ninguém falar, não vou sair daqui não, tá? Preciso que alguém fale. Vinícius colocou aqui, justificar a funcionalidade. João botou. O para define a finalidade a qual ele vai utilizar a informação. Vinícius está... É quase isso aí. Não, é isso, obviamente, que ele vai justificar a funcionalidade. Mas por que é importante a gente justificar a funcionalidade? Eu falei disso faz pouco tempo.
Garantir a necessidade da função, não. Bora, vamos lá. Para garantir o resultado, professor. Sim e não. Então, obviamente que ajuda a garantir o resultado, mas a importância de ter aqui o porquê / resultado não é exatamente essa. Ó, pessoal, por que é importante? Cadê? Já mandaram mensagem para o desenvolvedor ter melhor ideia do que o cliente quer. Olha aqui, temos aqui um gancho, Vinícius. Muito bom, Vinícius. Para a gente entender o que eu acabei de falar da variável do valor. Percebem aqui? Por que eu preciso e é importante a gente ter essa funcionalidade de consultar o cliente? Porque com ela, o vendedor ele vai conseguir negociar. Conseguir negociar com ele, estando melhor informado. Peraí. Sendo vendedor, eu quero consultar ele aqui, no caso, os clientes, tá? Então, por que é importante você ter essa funcionalidade? Porque com essa funcionalidade, o vendedor vai conseguir negociar melhor com os clientes, porque ele vai estar melhor informado. Olha que coisa espetacular. Para quem não trabalha com desenvolvimento de software, para quem aqui não é engenheiro de software, talvez não entenda da grande importância que isso tem. E percebam que numa descrição simples, você conseguiu aqui catalogar o ator, o que de fato é a funcionalidade e a importância dessa funcionalidade. O que ela vai entregar de valor para o cliente, para o negócio e para o sistema propriamente dito. Perceberam aqui que legal? O importante é a gente ter esse porquê aqui é justamente para isso. Então, isso aqui é muito legal. Então, vocês atuais ou futuros engenheiros de software, pensem com carinho em levantamento de requisitos com escrita de histórias, que é muito legal mesmo. Vamos ver um segundo exemplo aqui. Vamos ter aqui, alterar os próprios horários, tá? Então, perceba que agora escolha como. Então, como um usuário, perceba aqui, não administrativo, e aqui vai a primeira dica. É importante a gente ser o mais específico possível, porque quanto mais específico, menor é a atividade, tá? Então, é importante a gente pensar de forma específica em relação a isso. Então, como um usuário não administrativo, devo, olha o que foi escolhido aqui, eu devo, modificar meus próprios horários, mas não os horários de outros usuários. Olha a funcionalidade aqui. Quem é o autor? Um usuário não administrativo. Qual a funcionalidade? Ele deve modificar. E a funcionalidade que fala aqui, de fato, é que você já tem a regra de negócio. Tá bom? A regra de negócio dessa atividade é: esse ator ele deve modificar seus próprios horários, mas não os horários de outros usuários. Perceba que está bem específico aqui, tá vendo? Para quê? Para que eu devo fazer isso? Né? Então, para que não seja necessário abrir no chamado sempre que minhas atividades mudarem. Olha que coisa sensacional. Então, você, engenheiro de software, foi exercitado, e está o tempo todo sendo exercitado para conhecer não só a nível de funcionalidade técnica, mas a nível de negócio. Isso é muito importante para agregar valor do produto para o cliente, tá bom? A gente tem um terceiro exemplo aqui, e agora a gente viu exemplos de histórias. E como é que seria um exemplo de um épico, tá? Então, a gente tem aqui, precisa de um relatório de chamados, né? Então, o épico vem como usuário, posso visualizar o relatório de solicitação de chamados do painel. Então, percebam aqui, que ele não está nada específico, tá bom? Como usuário, que usuário, qual tipo de usuário? São todos os usuários? E se são todos os usuários, eles devem fazer isso tudo? Então, todos aqui nos casos, como usuário, posso visualizar o relatório de solicitação
de chamadas, posso visualizar o relatório de solicitação, né? Mais uma vez aqui o posso, que foi escolhido aqui, né? A funcionalidade é visualizar o relatório de solicitação. Como é que vai ser esse relatório? Esse relatório de solicitação, ele deve ser completo para todos os usuários? Percebe que está genérico essa história aqui, que na verdade não é, e pelo fato de ela não estar genérica, ela é caracterizada como épico. Além disso, no fim a gente tem aqui, né, o de, qual a importância dela? De chamados do painel. Então, como usuário, posso visualizar o relatório de solicitação de chamados do painel. Perceba que essa característica aqui não é agregar de valor a nível de negócio, mas a nível de sistema. Lembra quando eu falei em relação a isso? A gente tem 2 tipos de entrega, a gente pode ter pelo menos 2 tipos de entrega de valor, tá? Então, aqui a gente tem uma atividade macro que ela não pode ser caracterizada como história. Então, nesse ponto de vista, ela é um épico. Beleza? Mas, professor, então como é que a gente pode quebrar esse épico aqui em histórias? Tá, nós temos aqui um exemplo de como a gente pode quebrar aqui em 2 histórias. A história 1 pode ser o seguinte, ó. Como administrador do sistema, nós já temos uma granularização aqui, não é mais usuário geral, tá? Então, como administrador do sistema, posso visualizar o relatório de solicitação de todos os usuários, percebe? Então, a gente já tem uma especificidade para obter um melhor feedback sobre o seu andamento e solução. Maravilha! A gente já tem aqui uma agregação de valor a nível aqui do administrador do sistema. Pode ser, inclusive, o dono da bagaça toda e a gente consegue aqui entender da importância dele para ele. Uma segunda história pode ser, sendo um usuário comum do sistema, então a gente já tem aqui um usuário comum, já tem uma especificidade em relação a isso, posso visualizar o relatório de solicitação de chamados abertos apenas por mim. Então, isso aqui está bem parecido com o exemplo que eu dei aqui de diretor, gerente e o peão lá, lembra? Então, isso aqui está, inclusive, bem aderente do que eu comentei lá. Para obter o melhor feedback sobre o seu andamento e a solução. Legal? Então, vocês acabaram de ver aqui, na prática, o que são histórias, né, temas e épicos no XP, e exemplos de como, de fato, escrever histórias. Alguma dúvida, galera, em relação a isso? Acho que ficou faltando você falar um pouquinho sobre metáforas, professor. Tá, as metáforas, para ser sincero, eu nunca precisei utilizar de forma genérica assim. Mas, assim, metáforas em XP é um conceito que é utilizado para poder você se referenciar a termos técnicos associando a termos não técnicos, né? Metáforas propriamente dito, como o termo diz. Então, geralmente, quando você tem um termo do tipo... eu não sei um exemplo agora, não me vem à cabeça. Mas quando você tem uma coisa muito técnica, os profissionais, eles devem ser treinados a pensar de forma diferente e trazer um conceito diferente para melhorar no entendimento de uma certa funcionalidade, tá bom? Alguém foi falar alguma coisa aí? Ativou aí o microfone? Quem viu aí do XP, que quiser fazer algum comentário? Justamente, metáforas, eles fazem analogia com coisas reais, pode ser objetos ou coisa do tipo, para justamente facilitar a comunicação entre o cliente e os desenvolvedores, porque como é uma linguagem muito técnica, muitas das vezes os clientes não sabem, aí acabam criando um novo tipo de vocabulário para facilitar para ambas as partes. Bem, Ritmo, isso aí, bem colocado, viu, Anderson? Quando eu falei que nunca utilizei, foi porque de forma... eu nunca tive isso a nível de projeto sistematizado, né? Então, as metáforas devem ser assim, devem se escrever não assim, tem de ser assado. Então, mas também eu nunca trabalhei em nenhum ambiente de desenvolvimento que aplicou o XP na prática. Eu sempre trabalhei com o Scrum. Scrum não tem esse lance de metáforas, tá, pessoal? Mas, pelo que eu já estudei, eu trouxe aqui para vocês em termos práticos, geralmente é para isso. Para não fazer com que as reuniões, principalmente com os clientes, elas não sejam entendíveis de ponta a ponta, para deixar isso um pouco mais leve. Então, nós, profissionais de tecnologia, desenvolvedores de software principalmente, a gente pensa tudo de forma muito técnica. Então, metáforas, isso é muito importante mesmo, de fato.
faz com que a gente pense as coisas de formas, trazer para outros contextos, fazer analogias, trazer exemplos, né? E não trazer, por exemplo, falar para um cliente, o nosso, sei lá, o nosso modelo é um modelo cliente-servidor, onde o servidor funciona com chamado da API. Pô, o cliente, da suma maioria, não vai entender o que diabo é isso. Então é importante trazer metáforas que representem esse contexto, digamos que seja isso daí, tá? Então, a API, por exemplo, a gente pode utilizar a metáfora de intermediador, né, entre o que o aplicativo e o que de fato está sendo armazenado dele lá no banco de dados, enfim, tá? Então, são metáforas dessa natureza aqui. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Entendi. Obrigado. Opa, fala aí. Não, eu digo, eu entendi. É porque, na verdade, eu não estou acompanhando desde o início, aí eu já entendi já o que a metáfora. Legal. Para o cliente e nós desenvolvedores. Beleza, Ronaldo. Então, tranquilo, é isso aí mesmo. Vinícius colocou aqui, ó. Eu entendi metáfora como um apelido, né, entre aspas aqui, para determinado programa, como o próprio livro cita, um programa que registra entrada e saída de funcionário. E ele representa o programa como cartão de ponto. Vamos lá, Vinícius. Pode ser, mas não está restrito a isso, tá bom? Metáfora pode ser implantada em qualquer parte do processo de desenvolvimento de software. Pode ser para uma história você utilizar uma metáfora, pode ser para você colocar um apelido em uma funcionalidade, ou no sistema, ou parte do sistema, ou no funcionamento do sistema, tá bom? O lance aqui das metáforas é você trazer analogias para termos técnicos, para que as reuniões não fiquem restritas às pessoas que somente conhecem os termos técnicos. Ficou mais compreensível agora? Sim, o Vinícius respondeu aqui. Beleza, então vamos seguir o barco aqui, que, caramba, o tempo passou muito rápido. Deixa eu voltar aqui.